Fala, Guru! Hoje vamos falar sobre o polêmico projeto da Arábia Saudita que, há um ano, começou a agitar o cenário do futebol mundial. A Arábia abriu a carteira e fez chover dinheiro. E quando eu digo dinheiro, é aquele tipo de grana que até o tio Patinhas ia querer dar um mergulho. E aí, quem surge no centro desse furacão? Cristiano Ronaldo, uma das maiores celebridades no meio esportivo, que decidiu trocar a Europa pelo deserto da Arábia Saudita. Não era por amor ao esporte, mas sim por uma oferta financeira astronômica. A mudança de CR7 gerou opiniões divididas. Financeiramente, era um exemplo do capitalismo no seu extremo mais extravagante. Esportivamente, as opiniões variavam entre "essa liga é uma piada" e "bom, talvez não seja tão ruim assim". Politicamente, a mudança foi um prato cheio para controvérsias. Ronaldo não foi o único a fazer essa viagem. Vários outros jogadores conhecidos seguiram o mesmo caminho, atraídos por contratos milionários. Mas um ano depois, a situação parece estar mudando. Há rumores e notícias saindo da Arábia Saudita, muitos deles não muito positivos. Jogadores como Jordan Henderson e Karim Benzema parecem estar reconsiderando suas escolhas. Até mesmo a Supercopa da Turquia está sendo disputada na Arábia Saudita. Ou melhor, estava. E Neymar? Bom, é o Neymar sendo Neymar. Pode parecer o começo do fim para a Liga Saudita, mas eu não estou tão certo disso. O mundo do futebol é cheio de rumores e surpresas. O que realmente está acontecendo com esses jogadores? E com a Liga Saudita? Vale lembrar que menos de 10 anos atrás, a China mergulhou de cabeça na missão de se tornar uma potência no futebol mundial. Parecia uma receita simples: juntar ambição, bilhões de dólares e uma pitada de entusiasmo político. Mas como no futebol, nem sempre o time mais rico ganha o jogo. O presidente Xi Jinping, um fã de futebol confesso, estava à frente dessa aventura esportiva. O país investiu pesado em infraestrutura, importou talentos e até sonhava em sediar e ganhar uma Copa do Mundo. As imagens de Xi Jinping chutando bolas e incentivando o esporte viraram símbolo dessa era. Parecia o início de uma nova era gloriosa. Agora, a China parece estar refletindo sobre onde errou. Eles ainda não jogaram a toalha, mas a estrada para a glória no futebol parece mais longa e tortuosa do que jamais imaginaram. Talvez o maior gol da China tenha sido aprender que no futebol, assim como na vida, nem tudo que reluz é ouro. A Arábia Saudita tem um dos mesmos projetos que a China. O esporte é apenas parte de um projeto para mudar a imagem de um país que, aos poucos, tenta se abrir para o mundo. Com investimento bilionário, é a grande favorita a sediar a Copa do Mundo de 2034. O uso da imagem de grandes eventos e estrelas do esportes é o grande marketing para estar sob os olhares do mundo todo. Agora, vamos falar um pouco sobre o futebol na Arábia Saudita em geral. É difícil ter uma visão clara do que está acontecendo lá, e não é só no futebol. Veja o caso do técnico Roberto Mancini, por exemplo. Ele excluiu 3 jogadores importantes da seleção saudita para a Copa da Ásia, alegando falta de comprometimento. Mas será que é só isso? O futebol, sempre trazendo essas histórias que mexem com a gente. Vamos começar falando da Liga Profissional Saudita, que tem sido alvo de bastante controvérsia. Parece que virou um tipo de terra prometida para jogadores, mas com um lado sombrio. A FIFPro, a União Global dos Jogadores Profissionais, até colocou a Arábia Saudita na lista de lugares que os jogadores deveriam pensar 2 vezes antes de se mudar. E não é por causa do clima desértico, não. Estamos falando de problemas sérios como salários atrasados e jogadores que ficam na geladeira sem explicação. Então, em 2023, a FIFA teve que entrar na dança e resolver casos envolvendo mais de 16 milhões de dólares devidos a jogadores por clubes sauditas. Isso mostra que nem tudo são rosas no mundo do futebol árabe, apesar das contratações bombásticas que vemos por aí. O caso curioso da vez é Jordan Henderson. No Liverpool, ele já não era mais aquele jogador indispensável e parecia que ia começar a esquentar o banco. Com o alto salário, financeiramente ele estava tranquilo. Mas Henderson não é só um jogador, é um cara com princípios. Ele foi um dos maiores defensores dos direitos LGBT no futebol inglês, sempre se posicionando ativamente. Aí, ele vai para a Arábia Saudita, um lugar onde, vamos dizer, as coisas são um pouco diferentes nesse aspecto. Parece que a vida lá não é bem o que ele esperava. Imagina só, um trajeto de 75 minutos do Bahrein até o campo de treinamento, jogar em um calor de 35 graus e para uma torcida de apenas 2.000 pessoas. E ainda por cima, o time dele, o Al-Ettifaq, não está exatamente brilhando no campeonato, ocupando uma modesta 9ª posição. Com a Eurocopa chegando, Henderson deve estar sentindo o peso dessas escolhas. Mas parece que a lua de mel acabou rápido. 6 meses depois, já tem boato por aí de que ele quer voltar para a Europa.
Talvez ele quisesse fazer alguma diferença por lá, quem sabe? Mas pelo visto, as coisas não saíram como planejado. Essa história do Henderson é um prato cheio para quem gosta de um bom drama no mundo do futebol. É isso aí, galera. O futebol nunca deixa de nos surpreender. Agora, falando de Steven Gerrard, gerente do Al Ettifaq, as coisas também não estão indo muito bem. O time não está nos melhores momentos, e talvez apostar em Gerrard não tenha sido a jogada mais acertada. E não podemos esquecer de Roberto Firmino e Karim Benzema, que também estão enfrentando seus próprios desafios na Liga Saudita. Benzema, que se juntou à Liga Saudita por motivos religiosos, parece estar tendo segundos pensamentos. Ele até deletou seu Instagram no final de dezembro, levantando especulações sobre o motivo. Alguns acham que é por causa de críticas às suas atuações, mas isso não parece provável, considerando sua longa carreira no Real Madrid, onde enfrentou críticas e vaias, até de Cristiano Ronaldo no auge da carreira. Falando em mudanças, Roberto Mancini também fez uma grande mudança ao trocar a Itália pela Arábia Saudita para comandar a seleção nacional. Apesar do hype criado pela vitória impressionante sobre a Argentina na Copa do Mundo de 2022, os resultados até agora não foram tão impressionantes. E olha, quando falamos de dinheiro, Mancini está ganhando bem. Estamos falando de 25 milhões de euros por ano. Isso é um número que faria a maioria das pessoas pensar duas vezes antes de recusar, não é mesmo? Essas histórias na Arábia Saudita mostram que, no futebol, nem sempre o dinheiro pode comprar a felicidade ou o sucesso esperado. É um lembrete de que o esporte tem muitas camadas e que, às vezes, as escolhas não são tão simples quanto parecem. E é claro, o futebol continua sendo um espetáculo dentro e fora dos campos. Tomando Jordan Henderson como exemplo, se ele tivesse sido direto sobre suas razões para ir para a Arábia Saudita, talvez as coisas fossem diferentes. Olha, tenho 33 anos, em Merseyside vou ser reserva. Estou indo para a Arábia Saudita pelo salário. Claro, isso teria causado um alvoroço inicial, mas no fim, muitos de nós entenderíamos. É o jogo da vida, certo? Agora, falando da Liga Saudita, tem calor, competitividade questionável e uma cultura que muitos acham restritiva. Mas, será que é assim mesmo? Se você é mega rico, as regras tendem a ser diferentes, não é? Isso nos leva a pensar sobre as queixas de jogadores como Benzema, Firmino e Henderson. Enquanto alguns dizem "eu avisei", outros como Cristiano Ronaldo e Kanté têm uma visão mais otimista sobre a liga. No entanto, é importante destacar que as reclamações de alguns jogadores não devem ser vistas como um sinal de que a liga está em declínio. Jogadores como Ronaldo, Rubem Neves, Alexandre Mitrovic, Sadio Mané e Riyad Mahrez parecem estar se adaptando bem. Isso mostra que há mais na história do que apenas uns poucos descontentes. Além do futebol, a crescente presença da Arábia Saudita no cenário esportivo mundial é notável. Eventos internacionais de alto nível estão sendo sediados no país. O golfe tem sido um foco significativo. Um fundo saudita fundou o Live Golf, com premiações astronômicas, atraindo jogadores de renome mundial. O esporte, introduzido no país pelos americanos no século XX, agora se torna um símbolo de prestígio e investimento saudita. Embora uma tentativa de compra da Fórmula 1 não tenha se concretizado, a Arábia Saudita mantém um papel vital no automobilismo. O Grande Prêmio de Jeddah, que começou em 2021, reforça essa posição e destaca o país no cenário do automobilismo global. O tênis é outro campo onde os investimentos sauditas estão aumentando, com rumores de aquisição do ATP Tour. Além disso, o país está atento ao crescimento explosivo dos esportes, com planos de investir 38 bilhões de dólares no setor, consolidando sua posição como um player influente nesse mercado emergente. Parece que a estratégia é clara: usar o esporte como uma ferramenta para impulsionar o crescimento econômico e a imagem global. O príncipe herdeiro, por exemplo, é franco sobre seus objetivos. Se a chamada lavagem esportiva ajuda a aumentar o PIB em 1%, que assim seja. Sua visão é focada no crescimento econômico e na expansão do turismo esportivo. A Supercopa da Espanha e o Mundial de Clubes na Arábia Saudita são só a ponta do iceberg no que diz respeito à influência crescente do país no futebol mundial. E agora, há rumores de que a Arábia Saudita pode sediar uma Copa do Mundo nos próximos 10 anos. Parece que ainda não é oficial, mas os sinais estão aí. Além disso, há até conversas sobre os clubes sauditas querendo entrar na UEFA Champions League. Soa maluco, certo? Mas no futebol moderno, onde o dinheiro fala alto, quem sabe o que pode acontecer? Falando de eventos específicos, a Supercopa da Turquia de 2023 foi um caso interessante. Marcada para dezembro na Arábia Saudita, a decisão da taça do século causou uma certa polêmica,
principalmente porque 2023 foi um ano significativo para a Turquia, marcando o centenário da República. As celebrações deveriam ser na Turquia, mas a Federação Turca tinha outros planos. E nem preciso dizer que isso não caiu bem com o público. A coisa ficou ainda mais tensa quando as autoridades sauditas negaram aos times turcos a permissão de usar camisas com imagens de Mustafa Kemal Atatürk e exibir suas famosas citações. Adicionando a isso, a insistência para jogar contra a seleção saudita foi a gota d'água. Os times turcos se recusaram a jogar e voltaram para casa como heróis. A data e o local para a partida ser reagendada ainda estão no ar. E agora, falando da Supercopa da Espanha. Um derby madrileno na Arábia Saudita já é algo bem fora do comum. Mas o jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid em janeiro de 2024 teve um momento bem triste. Com o falecimento da lenda do futebol Franz Beckenbauer, era esperado um minuto de silêncio em sua homenagem. No entanto, esse momento foi desrespeitado pelos fãs presentes, um ato que certamente não agradou os fãs de futebol na Alemanha e na Europa. O motivo oficial desse desrespeito ainda é um mistério, mas há várias teorias circulando por aí. Essa história do Toni Kroos sendo vaiado na Supercopa da Espanha na Arábia Saudita é mais um capítulo intrigante no futebol internacional. A teoria de que as vaias eram direcionadas especificamente a ele por suas críticas à Liga Saudita adiciona uma camada de complexidade à situação. Por outro lado, a ideia de que momentos de silêncio não são comuns na Arábia Saudita poderia explicar, mas não justificar, o desrespeito observado durante a homenagem a Franz Beckenbauer. De qualquer forma, é difícil conceber uma situação em que vaiar durante um momento de respeito seja aceitável. É uma falta de consideração, não só com uma das figuras mais emblemáticas do futebol, mas também com o respeito à vida humana. No que diz respeito ao futebol na Arábia Saudita, o país está claramente investindo pesado para se tornar um protagonista global no esporte. A paixão pelo futebol sempre esteve lá, mas agora eles estão trazendo os grandes nomes para jogar no quintal de casa. E não é só futebol. O plano é ampliar a influência em todos os esportes. As mudanças nas regras sobre jogadores estrangeiros na Liga Saudita, especialmente o aumento do número permitido em times estatais, são um sinal claro dessa ambição. Essa estratégia pode desafiar o equilíbrio tradicional do futebol mundial. Se os clubes sauditas começarem a atrair jovens talentos da Europa, América do Sul e África com grandes ofertas, poderíamos ver uma mudança significativa na dinâmica do futebol global. Afinal, o dinheiro tem sido um grande motivador para transferências de jogadores há décadas. Isso é algo que a Europa e o resto do mundo já sentiram com a Premier League, e agora, parece que a Arábia Saudita está entrando nesse jogo. É um momento fascinante no mundo do futebol, com muitas mudanças acontecendo rapidamente. Os próximos meses, especialmente com o Euro se aproximando, serão cruciais para ver como essa situação vai se desenrolar. E aí, o que vocês acham dessa virada de jogo na Arábia Saudita e suas implicações para o futebol mundial? Deixem nos comentários. Fico feliz que tenha ficado até o final. Continue conosco e descubra os segredos obscuros por trás da gestão do Corinthians. Neste vídeo, mergulhamos nas controversas decisões administrativas, os bastidores financeiros e as polêmicas que envolvem um dos maiores clubes do Brasil. Aqui, revelamos o que a diretoria do Corinthians não quer que você saiba. Assista agora para entender os escândalos, as jogadas de bastidores e o impacto no futuro do clube.